uma satisfação tremenda estar compartilhando esse palco com tantas pessoas queridas e principalmente estar trazendo uma mensagem especial para você. A minha história começa no ano de 1992, quando eu tinha 8 anos de idade, e o meu pai ganhou na Loteria Federal. Isso foi maravilhoso, nós começamos a viver uma vida de abundância, onde não faltava nada materialmente falando. Todavia, após 2 anos, no ano de 1994, meu pai desapareceu. E nesse processo de desaparecimento do meu pai, eu entendi claramente o que uma família que se desestrutura por causas que sejam elas, quaisquer que sejam, ela vai trazer sérias consequências para os seus integrantes. E o que aconteceu de verdade foi que, naquele processo, a minha mãe, com 30 anos de idade, tendo que criar de 3 filhos, eu, mais velho, Patrício, meu irmão João e Tiago, passou por dificuldades tremendas. Eu me recordo de um dia que minha mãe chegou e disse: Patrício, hoje nós vamos ter um alimento maravilhoso. E eu sabia que não era, porque quem tinha ido fazer as compras na Cesta do Povo, em Rio Real, Bahia, onde eu nasci, tinha sido eu. E naquele dia eu tinha comprado apenas feijão, farinha e carcaça de galinha. Talvez seja por isso que o meu prato preferido é pé de galinha. Mas eu, naquele momento, tinha uma decisão a tomar: ficar lamentando o desaparecimento do meu pai ou ajudar minha mãe. E eu decidi ajudar minha mãe. E naquele processo eu defini claramente 3 sonhos maravilhosos, que era ser jogador de futebol, empresário e construir uma família extraordinária. Pelo tamanho da barriga dá para ver que eu não sou jogador de futebol. Está muito claro. Mas eu consegui construir uma vida empresarial de sucesso. Hoje eu tenho diversas empresas. Consegui me aposentar com 35 anos e eu decidi, com 27, que eu iria fazer a meta que eu estou vivendo hoje, que é contribuir para que famílias e casais vivam aqui na Terra a realidade e uma antecipação que a gente acha que vai viver só no céu, o reino, e o momento é agora. Mas nem sempre tudo foi muito bom. E eu digo para você que o que você precisa para viver super bem na sua família, no seu casamento, é a desilusão. Indo para o lado casamento, o que aconteceu? Eu conheci a minha esposa Rogéria com 18 anos de idade. Nós tivemos um namoro maravilhoso. Eu noivei com Rogéria, casei com Rogéria. E no 4º ano que nós estávamos casados, aconteceu o que eu não imaginava. Numa discussão, Rogéria colocou o dedo na minha cara. Eu peguei o dedo dela e disse: quem é você para colocar o dedo na minha cara? Eu sou macho, eu sou homem, quem é você? E naquele dia, eu estava tomando a pior decisão da minha vida, que foi quase quebrar o dedo da minha esposa, mas agredi ela não de forma material nem física, mas eu agredi o principal, que era a sua imagem, que era a sua mentalidade. E naquele momento, eu tinha tomado a decisão verdadeiramente de me separar, porque a minha casa era um pedacinho do inferno, era tudo de ruim, não tínhamos comunicação, sexualidade. Mas eu acredito que a instituição casamento, ela é criada por Deus, pelo um Criador, e a possibilidade que nós temos de modificar a nossa sociedade é construindo lares cada vez mais fortes e duradouros e felizes. E eu disse: não, eu não vou aceitar essa realidade para a minha vida. E foi nesse processo que eu descobri o que eu vou falar para você hoje, para você reformular de uma vez por todas o seu casamento e a sua vida. E eu te pergunto, por que o casamento precisa acabar? Para você restaurar a sua autoimagem. Por que o casamento precisa acabar? Para você ser uma pessoa bem-sucedida. Trazendo para vocês essa realidade, eu criei o Vale da Desilusão, algo que me veio, que aconteceu na minha vida, que acontece na vida das pessoas que eu tenho feito mentoria. E qual que é esse processo, sendo bem transparente para vocês? Quando a gente começa aqui o namoro, a gente começa em 0. E a gente tem o primeiro olhar, como eu olhei para a Rogéria, me apaixonei. E esse amor, ele vai crescendo até um estágio que chega no dia D. O que é esse dia D? É o dia do casamento, é o dia que as pessoas se juntam e vão morar juntos, e eles entram numa grande ilusão, achando que o casamento vai ser tudo maravilhoso, achando que não vão ter problemas. Não, comigo vai ser diferente. Infelizmente, Hollywood diz: e eles serão felizes para sempre.
uma triste realidade de novelas e filmes que estão acabando com diversos casamentos, porque pregam uma mentira e uma ilusão. E qual é o grande segredo? É desiludir. Mas, Patrício, como isso acontece? Eu entro no casamento, lua de mel maravilhoso, fico alguns dias bons, mas vem esse problema financeiro, vem problemas de saúde, vem filhos que, apesar de serem bênçãos, são vilões do casamento e a gente começa a desiludir. E quando chega no estágio que as pessoas estão desiludidas com um casamento, é onde existem 3 caminhos. O primeiro caminho, o caminho 1, é o caminho do divórcio. Eu sempre costumo dizer e acredito que é o caminho mais fácil, todavia o mais doloroso. Mas há um segundo caminho que é mais cruel. Qual o segundo caminho esse? É o caminho das máscaras. As pessoas têm até casamentos longos, mas completamente infelizes. Eu te pergunto, qual a realidade do teu casamento? Viver como uma máscara é a pior coisa que a pessoa pode viver. Mas eu quero trazer para você justamente a terceira alternativa, que é você desiludir e viver uma reinvenção do seu casamento. O que você precisa não é o divórcio. O que você precisa não é viver uma vida mascarada. Você precisa viver uma reinvenção. E através dessa reinvenção, você faz a manobra V da reconquista, que é o quê? Você vai levar o seu casamento para um patamar que talvez nunca antes você viveu. Mas, Patrício, como é que eu faço isso? Eu posso dizer para você que hoje eu vivo com Rogéria um pedacinho aqui na terra. Nós temos 3 filhos, nós somos felizes. A gente criou o movimento Acredito no Casamento, #Acredito no Casamento, porque nós acreditamos que a maneira exata para a gente transformar a nossa sociedade não são mudando os políticos, não é mudando a nossa cultura, mas é mudando a realidade dos nossos lares. E é por isso que eu e Rogéria, nós definimos que nós vamos trabalhar para o bem da nossa sociedade. A nossa contribuição vai ser ajudando casais a serem melhores maridos, melhores esposas e, principalmente, melhores pessoas. E o que eu faço, Patrício, para que isso aconteça? Eu quero te desafiar a você aplicar essa reinvenção dentro do seu casamento. Ela começa pelo A3. O que é isso, Patrício? A redefinição da autoimagem. Eu preciso entender quem de fato eu sou. E quando a gente entra no casamento por uma, talvez, burrice, a gente entra não como um todo. A clareza e especificidade é que 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, eu tenho que estar por inteiro. Todavia, a maioria das pessoas entram no casamento e o que é que elas fazem? Elas abandonam os seus sonhos, elas deixam de lado aquilo que elas queriam. E não é isso que vai fazer o casamento dar certo. E essa autoimagem positiva e correta, você precisa eliminar o seu eu fingido, é preciso eliminar a sua autoimagem negativa e o eu extraordinário precisa prevalecer. Outro A que precisa fazer aqui é o amor próprio. Não há possibilidade de você não se amar e ficar mendigando o amor do outro. Esse é o maior problema, nós esperamos no outro a felicidade que nós encontraremos em nós mesmos e no Criador. Então não há possibilidade de uma pessoa criar um casamento completamente feliz, amoroso, se ela não se ama. A grande verdade é que do jeito que eu me amo, do jeito que eu me trato, eu vou ser tratado pelo outro. E por fim, esse terceiro A é a autorresponsabilidade. Quem que é o responsável pela felicidade no casamento? Sou eu. Eu preciso parar de uma maneira urgente de colocar responsabilidade no outro e assumir essa responsabilidade. O grande entendimento e que causou a revolução no meu casamento e por isso que eu estou no movimento Acredito no Casamento junto com a minha amada esposa Rogéria, é que eu, Patrício, sou responsável pela felicidade no meu casamento. O mesmo entendimento Rogéria tem, ela diz, eu, Rogéria, sou a responsável pela felicidade no nosso casamento. E aí a gente parte para os 5 pilares para que essa reinvenção no casamento aconteça. O primeiro pilar é a conexão. Se eu não estou bem com a minha autoimagem, se eu não estou bem com o amor próprio e a autorresponsabilidade, como eu vou me conectar com a pessoa? Completamente de forma equivocada. Após a minha conexão, eu começo a criar agora uma comunicação correta. E um dos grandes problemas de termos um casamento feliz, duradouro, é que a gente não sabe comunicar.
Porque aqui na comunicação entra um grande vilão, que é o egoísmo. O ego toma conta, eu quero comunicar ao outro aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, é do meu jeito e pronto. E eu concordo que a nossa sociedade é completamente machista. Eu concordo que os homens entram com a falsa e mentirosa ideia de que eu vou ser feliz no casamento. Eu vou concluir no final, e você precisa assistir até o final, porque vai ficar para o final. A grande sacada para você reinventar o seu casamento de uma vez por todas. Após ter criado uma conexão, após ter criado uma excelente comunicação, você está apto para criar uma intimidade extraordinária. E aqui nessa intimidade extraordinária, você cria a intimidade intelectual, a intimidade emocional. Você evolui na intimidade social. E você parte para mais 2 outros pilares, que tem a ver com a gestão financeira. Não é o seu dinheiro, não é o meu dinheiro, é o nosso. Ou será que nós só somos uma só carne quando entra no jogo pênis e vagina? Ou nós somos um, ou nós não somos nada. E por fim, entra a inteligência espiritual. O coeficiente espiritual precisa existir dentro do lar. E como eu prometi, no final eu iria compartilhar com você qual que é o grande segredo de tudo isso que está de forma, não sei, tão organizada ou desorganizada aqui. Eu não sou tão bom com a pintura, com a imagem, mas eu diria que o grande segredo para você colocar tudo isso em prática é você entender, independente de religião, o que Jesus Cristo fala na palavra de Deus. Se você quer ser o primeiro, que você seja o último. Se você quer ser servido, que você tenha a disposição de servir. A grande realidade para reinventarmos o casamento é sairmos da ilusão de que eu me casei para ser feliz e me desiludi de uma forma generosa, maravilhosa, entendendo que a grande verdade e realidade para que haja transformação é quando eu me coloco em completa disposição de fazer o outro feliz. Foi dessa forma que hoje eu consigo entender que o maior motivo de estar casado com Rogéria é fazer de tudo para que ela seja a mulher mais feliz do mundo. A grande realidade para que a gente se reinvente a cada dia é que eu acabei com a ilusão de que eu entrei para ser feliz. E hoje eu coloco o amor sacrificial que Cristo ensina na palavra dele como prioridade no lar. Você tem uma escolha agora. Continuar deixando prevalecer o seu ego. Aquilo que eu quero é do meu jeito. E fazendo morrer a conta-gotas o seu casamento. Ou de uma vez por todas, você decidir redefinir a sua autoimagem. Quem sou eu? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou aquele que foi feito para amar. Qual que é o meu amor próprio? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. E eu estou pronto para amar o outro de forma tal que ele não vai sentir necessidade de nada, e nem tampouco eu. Eu assumo a responsabilidade de tal forma que o outro não vai passar nenhuma necessidade, porque tudo o que eu puder fazer, eu irei fazer. Para concluir, eu quero deixar claro para você que não há nenhuma possibilidade de você voltar atrás e mudar o que foi feito. Eu não posso voltar naquele dia que eu quase quebro o dedo de Rogéria. Eu não posso voltar atrás e mudar as palavras que eu falei para ela. Mas naquele dia, no ano de 2010, eu tomei a decisão mais sensata na minha vida, a decisão mais correta. Eu decidi construir um final diferente. Eu estou falando talvez para alguém aqui que está assistindo aqui ao vivo, ou talvez em outro momento, que acha que o casamento está acabado. Não opte pela primeira opção do divórcio. Não opte pela segunda opção de viver em máscaras. Opte por viver uma reinvenção dia após dia após dia. Coloca o rádio para funcionar hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. É assim que nós reinventamos o nosso casamento. É assim que nós reinventamos a nossa vida. E é assim que nós construímos uma sociedade transformada, feliz e de sucesso. Não são mulheres, não é o feminismo que vai fazer acontecer. Não é o machismo que vai fazer acontecer. É quando nós entendermos que homem e mulher foram criados de forma igual, que não há superioridade, que não há inferioridade, e que de uma forma generosa
tanto eu, Patrício, a imagem e semelhança do Criador, quanto Rogéria, a imagem e semelhança do Criador, nos colocamos à disposição para amar um ao outro. Enquanto no nosso lar, enquanto no seu lar, não houver respeito para com o outro, não houver amor para com o outro, aquele que você disse que ama, como nós podemos criar uma geração amorosa, como nós podemos criar empresas amorosas. O período de maior frustração foi quando eu me tornei um grande empresário, mais de 500 colaboradores, empresas que tinham sucesso, e eu cheguei em casa e não fui reconhecido pelo meu filho. E eu cheguei em casa e estava com o casamento destruído. Eu te pergunto, será que esse é o caminho? Você lutar para conquistar todos os tesouros da terra e acabar com a tua família? Eu quero te desafiar hoje a tomar uma decisão importante e entender que você e eu precisamos colocar as coisas certas no lugar certo. E a família, ela vem acima de qualquer outra coisa. O seu casamento deve ser a prioridade. E eu te garanto, à medida que você der a prioridade no seu casamento, você vai ver tudo dando certo na sua vida. À medida que você der valor ao seu cônjuge, à medida que você se tornar alguém que serve, você vai estar disposto a dar o seu melhor na sua empresa, a dar o seu melhor na hora de você fazer grana. E eu te garanto que você vai ser uma pessoa que vai viver em abundância. Porque os abundantes não são aqueles que estão com a conta cheia. Abundantes são aqueles que vivem em seu lar um pedacinho do céu. Eu quero te desafiar hoje a colocar isso como uma prioridade. Como, Patrício? Reinventa. Você sabe o que fazer. Chega de dar desculpas. Quem vê desculpa não vê os milagres de Deus. Quem para de dar desculpas e vai para a ação, vê um casamento transformado, vê uma reinvenção clara e específica, e de uma vez por todas vai viver um pedacinho do céu aqui na terra. Pare de querer viver o bem e da melhor maneira quando você morrer. É aqui e agora a maneira de você causar uma ruptura em tudo isso de ruim e viver uma reinvenção real, onde o amor reina, onde a felicidade reina e, principalmente, você se torna o responsável por construir no seu lar, na vida da sua esposa, na vida do seu marido e dos seus filhos, aquilo que eles tanto almejam, que é o céu, que é uma vida de felicidade, de alegria e, principalmente, repleta de amor. Vamos que vamos. Hoje é o dia. Chega de desculpas. Os milagres irão acontecer hoje. Vamos!